Gente, eu quis fazer essa parte, esse vídeo, que talvez vai ser um vídeo menor, mas para a gente falar da subjugação e do autossacrifício no ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu acredito que isso faz muito sentido num programa onde a gente está querendo se libertar de amarras importantes. A nossa carreira, o nosso potencial no mercado de trabalho, o nosso potencial vivendo em sociedade depende do nosso movimento no mercado de trabalho, nas nossas funções, vamos dizer assim. E quando nós temos a subjugação e trazemos essas amarras, a gente não consegue se colocar direito. A gente perde as oportunidades, assim como a gente já havia falado. Mas eu queria te exemplificar, até para que quando a gente vai fazer um planejamento de como sair disso, tu tenha mais claramente esses exemplos dentro da tua mente, dentro do teu esboço, dentro das ideias que podem ser importantes para a gente trazer o planejamento do comportamento diferente. Então, mesmo que o esquema de subjugação ele te tire muitas coisas, como a autonomia, a tua personalidade, tua autenticidade, as tuas vontades, os teus desejos e por aí vai, ele te deixa expert em saber ajudar os outros. Então, é comum que a gente tenha profissões que ajudam os outros. Um médico, um psicólogo, uma pessoa assistente social, uma pessoa que ajuda os outros. É muito comum a gente ter essas profissões. E é muito comum esses profissionais ajudarem outros profissionais que ajudam outros. Então a gente se torna exemplares ajudantes, às vezes eternos ajudantes. A gente tem esse papel até dentro da nossa família. E essa pessoa que ajuda, essa pessoa que é solícita, por muitas vezes ela é muito demandada e ela não consegue o quê? Ela não consegue se defender ou dizer que tá demais, ou até ela passa por eventuais situações de humilhação, de descaso, de vergonha e não faz nada em relação a isso porque ela não tem força de reagir. Então é comum que essa pessoa, primeiro, ela trabalhe ajudando os outros e não tenha o mesmo olhar para si mesmo. Ela é muito solícita e querida, ela pensa nos outros, mas ela não pensa em si mesma. Então é natural que isso aconteça. E por mais que ela evite ser o centro das atenções, acontece um fenômeno dela muito provavelmente está conectada com alguém de destaque. Ela ser o braço direito de alguém de destaque. Assim, ela fica numa eterna zona de conforto, mas não perde o crédito se ela for uma pessoa que sabe fazer muito bem o seu trabalho. Então, é comum ela ser o braço direito, ela fazer e quem levar o crédito é o outro. Ou esse outro também ser um pouquinho dominante, né? Como a gente falou das outras relações, esse outro que fica em evidência ser mais dominador, ser mais exigente, e o outro tá ali sempre disponível e sempre fazendo a mais. Porque ela é o cenário ideal para uma pessoa que é poderosa, vamos dizer assim. Porque essa pessoa que tem o esquema de subjugação ou auto-sacrifício, ela vai ser muito boazinha, muito querida, vai fazer mais do que devia e não vai reclamar nunca. Ela vai ser muito obediente, ela vai fazer sempre a mais, vai ser solícita e nunca vai pedir por isso, não vai conseguir pedir um aumento, não vai pedir seus valores. Se ela passar por alguma situação de injustiça, ela jamais vai botar a empresa na justiça, ela jamais vai brigar pelos seus direitos. Então, ela é o cenário ideal para essa pessoa mais dominadora, essa pessoa poderosa. E seu braço direito coloca ela numa circunstância de zona de conforto, porque ela não precisa se responsabilizar pelas situações de destaque. Porque ser uma pessoa responsável, porque ser uma pessoa de destaque, envolve a gente ter que se colocar, ter que lidar com pessoas e correr riscos. E a pessoa que tem subjugação e autossacrifício, ela não quer correr esses riscos. Ela não acredita que ela tem capacidade. E também essa pessoa trabalhando, ela não vai nem conseguir, além de exigir os seus direitos, às vezes ela não consegue nem pedir férias, mesmo que a sua família esteja precisando, mesmo que o seu núcleo esteja demandando ali a presença dela, ela não vai conseguir pedir as férias. Vai ser muito difícil ela se impor. Ela não quer causar nenhum desconforto, principalmente para essas pessoas superiores a ela, que ela pensa que vai ter mais malefício encarado que as pessoas do núcleo, né, do que as pessoas mais próximas. Ela diz sim para tudo, para todos, principalmente para esses cargos de superiores. Se ela consegue ser uma pessoa líder,
Ela não vai ser a pessoa ideal para ser líder, tá? Mas se ela consegue ser líder, ela vira a amiga dos funcionários ou ela se coloca numa posição de funcionário. Eu me lembro de uma paciente que ela era muito boa, ela fazia tudo, é aquele, né, perfil que é top para uma pessoa mais dominadora. Mas por uma situação ali de olha como são as coisas, por uma situação financeira, a empresa demitiu o gerente e pensou, vou colocar a minha melhor funcionária no lugar, pago menos e tudo certo. Só que essa paciente, por mais que ela fosse muito, muito efetiva, muito funcional, dinâmica, proativa e etc., ela não tinha o perfil de líder e a gente ia ter que desenvolver esse perfil de líder. E aí ela se colocou em posição de funcionário, ela se sentia muito mal de ser a pessoa que chegava no trabalho e os funcionários tinham que estar os funcionários tinham que estar diminuindo a conversa, né, melhorando a postura. Ela não queria ser essa pessoa, que os funcionários tinham que mudar com ela, que tinham que se explicar. Ela não queria ter nenhuma conversa desconfortável, ela não queria demitir ninguém. Ela se reunia no cafezinho e falava mal da empresa, coisas que ela nem queria, mas só para passar batido ali para os funcionários não acharem que ela era uma chata, né? E o papel do líder, por mais que a gente tente às vezes fazer curso de RH, por mais que a gente tente fazer curso de gestão de líderes, né, e etc., ele envolve ter que frustrar algumas pessoas, comandar um grupo, frustrar outras pessoas e trazer esse clima mais de avaliação, né, ou de responsabilidade, de puxar o grupo. E essa situação gera consequências. E a gente tem que estar prontos para pagar o preço. Eu não tenho esse perfil. Eu já passei por uma situação dessas, onde num grupo eu fui chamada para ser líder de um outro grupo. E eu fui ser a líder desse grupo. E eu era, como sou psicóloga, né? E eu era muito querida com as pessoas, né? Diante da minha profissão, é o que eu faço todos os dias. Então, eu usava mais da minha expertise dentro dessa função. Então, cada pessoa desse grupo tinha sua função específica e eu tinha que gerir essa função. Então, como nessa fase onde eu tinha que ser líder e eu não tinha a cancha para isso, essas pessoas elas vinham se desculpar pelas suas falhas e eu entendia. Eu, não, tudo bem, tranquilo. Tô passando por um problema familiar. Não, tranquilo, vamos dar um jeito. No fim, eu acabava fazendo mais. No fim, acabava funções ficando por fazer. E aí chegou um momento que me tiraram. E aí colocaram uma pessoa que ela já trabalhava numa função de liderança, tinha sua empresa, geria, né, geria eventos. Então, essa pessoa ela tinha muita cancha para viver essa liderança desse grupo. E aí chegou lá, e essa pessoa líder, ela já no primeiro dia já colocou o nome de todo mundo em pauta, já mostrou que ninguém estava fazendo nada. Na própria reunião ele se levantou e já falou, fulano, fulano, fulano não fez o curso ainda, eu acho isso irresponsável, chegou atrasado e toda coisa que eu jamais ia conseguir fazer naquele momento. Talvez se eu tiver uma outra oportunidade, eu acabei aprendendo que por mais que eu lesse muitos livros que eu tentei ler na época, os livros não me deram tanta noção do que era ser um líder, tanto quanto estar na presença dessa pessoa. Então, muitas vezes nós não temos essa expertise, nós não temos o perfil, e se nós quisermos, temos que nos livrar dessas amarras, de não querer agradar, de não estar preocupado em desagradar, em frustrar, em ter certeza do nosso objetivo, que é liderar um grupo, fazer o grupo funcionar, fazer o grupo ser ouvido, mas ao mesmo tempo ir para frente, ser mais rígido, ser mais ríspido, e nem todo mundo vai ficar feliz com isso. A maioria das pessoas talvez vai torcer o nariz, mas depois vai agradecer, vai ficar feliz. Poxa, nós todos fizemos um esforço em conjunto e conseguimos. Então, trazendo esse aspecto, essa pessoa que tem um esquema de subjugação, ela não consegue ser a líder. E ela, por exemplo, a pessoa vem trazer um trabalho para ela, por mais que tenha ficado ruim, ela não consegue dizer que ficou ruim.
Ela diz que ficou bom, que tá tudo certo. Por vezes ela vai e refaz o trabalho da pessoa para que ela não perceba, para que o grupo não perceba que tem uma falha. Ela fica mais, ela faz o que os outros deixaram de fazer para não ter que correr o risco de falar alguma coisa para alguém. Eu não sei se é esse teu caso, ou se tu já viveu algo assim, mas se a gente for pensar, é um trabalho que se limita, é um trabalho que sobrecarrega, é um trabalho que sobrecarrega uma pessoa, que é a pessoa que tem um esquema de subjugação, e que faz não só um problema dentro da empresa, como também no núcleo familiar. Porque essa pessoa que fica sobrecarregada, ela chega como em casa? Ela chega cansada, ela não consegue estar presente em todos os eventos da família, às vezes não consegue nem tirar férias, ela não consegue ser mais livre, porque ela não orienta as pessoas como deveria ser, por medo de desagradar ou de criar uma inimizade com algum funcionário, com algum colaborador. E olha como tudo isso é opressor. Ela tem ideias maravilhosas, ela sabe com o que ela está lidando, ela teve oportunidade de fazer mais, mas ela não faz, ela não diz, ela não dá a ideia por medo da subjugação. Ela fica quieta, fica calada, ela só escuta, por vezes até faz sem ninguém saber alguma coisa, mas ela não se coloca. Ela não quer levar o crédito. Ela faz e fica quietinha, pianinho. E isso, a longo prazo, tudo isso a longo prazo, gera um impacto significativo no teu trabalho, porque tu tá empacado, tu não leva crédito pelo que tu faz, tu tá trabalhando sem recompensa, tu tá esperando reconhecimento que nunca vai vir, e pode acontecer algo bem ruim que a gente vai ver, que é essa pessoa, ela sofreu uma retaliação ou um tratamento ruim do seu chefe e descontar nos seus colaboradores, nas suas pessoas que estão na hierarquia inferior ou na sua própria família. Ela é humilhada lá pelo seu chefe poderoso, pelo seu chefe, né? Que, vamos botar assim, um chefe mais narcisista. Ela é humilhada em algumas situações, se esforça, e ele retalha. Ela sente aquilo e ela vai lá e desconta nos outros. Ela se vinga dos outros. Então está sempre presa nessas amarras, não é livre, ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue se libertar disso e viver do seu potencial dentro do seu meio de trabalho. E pensando nessa pessoa que omite os fatos, que tem medo de se colocar, ela é às vezes cobrada, como é que tá o projeto tal? Como é que tá o andamento disso? Ela é muito otimista, tá maravilhoso, tá indo tudo ótimo, não precisa se preocupar, tá tudo certo. Ela não consegue expor nada de negativo para não ganhar uma mijada, para não acontecer nada, ela não expõe nada. Ela vive um otimismo excessivo que todo mundo percebe que é demais, que é descompensado, que não é congruente com a situação que eles estão vivendo. E para essa pessoa tá tudo certo, vamos dizer assim. Eu até me lembrei de uma paciente que não trabalhava numa empresa, mas ela fazia muitos plantões. Ela tava assim, cansada, que tu via a olheira, que tu via ela podre, assim. Mas aí tu perguntava do teu trabalho, maravilhoso, é tudo perfeito e tal. E a gente teve que fazer um trabalho, assim, para liberar essas raivas, para liberar algumas coisas que ela sentia. Mas não é fácil. No início, essa pessoa ela não se permite viver esse sentimento desagradável tão forte, essa não permissão, que ela não tem nem acesso aos sentimentos desconfortáveis. Ela tem ali na cabeça dela tá tudo bem, tá tudo certo, tão automático que faz com que ela não se aproprie dessas coisas. E isso impacta também na nossa conexão com as pessoas. Porque não é que as pessoas gostem de reclamar, mas a gente gosta de pessoas reais, que vivem as coisas, que sentem as coisas, mas também que reagem. Quando alguém vem te contar, a tua vida tem que ser perfeita, mas se alguém vem te contar que tá passando por alguma coisa e vem te dizer, meu trabalho tá muito difícil, e ela também comenta, meu trabalho está muito difícil, não estou aguentando mais meu chefe, eu preciso sair de lá e já estou procurando emprego.
Ou vou ter uma conversa com ele, tá? Tu vê que a pessoa tá num processo de mudança, que ela também está acordada, que ela tá vendo que a empresa não tá dando mais certo e que ela tá em processo de mudança. Agora, a pessoa que só reclama, também, aí sim, se torna uma pessoa muito negativa. Só que a pessoa que tem um esquema de subjugação, ela pode reclamar ali para os próximos. Pode reclamar do trabalho, mas ela não sai. E se alguém, o superior, pergunta para ela se tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, adoro, felicidades, uhul. Então, ela diz o que a pessoa quer ouvir, ela fala o que as pessoas querem e simplesmente vive essa fantasia de que as pessoas não percebem isso, mas todo mundo percebe essa debilidade. Tanto que, se alguém for promovido, vai ser uma promoção. Se ela for promovida, vai ser uma promoção assim, porque era mais barato. Não vai ser uma promoção porque ela realmente se destaca. E isso gera um grande impacto. Mas será que é verdade? Pensa, essa pessoa às vezes ela não consegue tomar decisões sozinha. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela tem que passar por todo mundo para validar a opinião dela ou para validar a, a iniciativa dela. Então, ela passa essa imagem de insegurança, todo mundo percebe. Eu tenho uma paciente, ela é ótima, outra paciente, ela é ótima, mas todo mundo já falou para ela que ela não precisa ficar pedindo tanta validação. Eles não falam com essas palavras, né? Mas ela diz, vai, faça de uma vez, tipo, pelo amor de Deus. E ela precisa ficar, não, mas tá bom, mas tu acha que tá bom, mas não. E ok, né? No início a gente fazia isso, mas depois que a gente tomou consciência, a gente precisa, assim, rever nossos conceitos familiares e fazer um planejamento de plano de mudança. Porque essa pessoa não tem como ir para frente. Ela não sabe negociar, ela não é assertiva, tenta agradar o tempo inteiro e desiste muito fácil das coisas, não consegue ir para frente com as suas ideias. Então, essa pessoa ela não vai para frente na sua carreira jamais se a gente não tratar isso.